Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a preciosa paz do Senhor Jesus. Para mim é um momento de alegria, de satisfação, poder voltar a essa casa, conhecendo aqui o templo, né? E louvando a Deus pela ótima estética, louvando a Deus pela ótima arquitetura, mas acima de tudo, louvando a Deus porque a presença de Deus está aqui. Uma alegria muito grande rever o pastor Carlos Veronese, Deus abençoe, pastora Marluce. É um privilégio estar aqui com vocês, agradecendo a confiança, a hombridade de estarmos aqui, uma alegria muito grande. Conheço o pastor Veronese, eu acho que desde 2010, acredito, 2010, 2011, já tem um bom tempo, né? Ele continua do mesmo jeito, irmão, graças a Deus, né? Meu cabelo ficou um pouquinho branco, a barriga aumentou um pouquinho, mas glória a Deus, né? Louvo a Deus também pelo convite que foi externado pelo pastor Marcos. Eu conhecia como pastor Cabelo, né? Mas aí eu fui pesquisar e descobri o pastor Marcos. Encontrei 3 vezes com ele, irmão. Encontrei com ele 2 vezes em supermercado e 1 vez no restaurante. Falei, tem algum mistério nisso aí, né? Foi muito bom revê-lo também. A única coisa que eu não gostei é ver o filho dele com a camisa do Corinthians, mas quero ser agradecido também ao pastor Marcos. Também conheço já há algum tempo e posso contemplar a seriedade. Prazer rever amigos que lembro aqui de alguns rostos, principalmente nosso irmão Sérgio, nossa irmã Angélica. Já temos um apreço também há alguns anos e prazer em conhecer os demais irmãos. Saudação da minha esposa, pastora Nilane, uma correria, irmãos, nós estamos nesses dias. Sexta-feira nós estamos deixando Votuporanga, vamos até a minha terra natal, que é Porto Feliz, e de lá partiremos para Guarulhos, de Guarulhos voltaremos ao continente europeu. Ore por nós. Deus tem nos levado lá constantemente desde o ano de 2017. Porém, nos últimos 2 anos, a gente ficou de 10 a 11 meses lá. A obra é bem extensa, bem grande, e a carência espiritual ainda é maior pela apostasia que existe no local que foi outrora berço de reforma protestante. A gente já teve a tristeza de ver igrejas que eram palcos de grandes avivamentos, hoje são transformados em boates e discotecas. Mas, se o Senhor nos leva lá por algum propósito, nós só entendemos o que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus tem nos dado graça para desenvolver também um seminário lá fora, a carência de ensino, e lá fora a gente não tem placa, lá a gente é do reino. Amém? Se você puder, na sua oração, lembra de nós e apresenta a minha vida, a vida da minha esposa. A gente está voltando agora novamente. Hoje ela não pôde estar, foi uma correria muito grande. Estamos organizando tudo para essa viagem, irmãos. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. É a última igreja que eu prego antes de viajar. Então vou levar aqui a bênção dessa igreja e a bênção dos pastores. Diga para alguém perto de você: Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no Salmo 92. Eu observei toda a liturgia e hoje só foi falado de salmos. Então entendo que hoje a direção está no livro de Salmos, de número 92. Salmo de número 92. Nós vamos compartilhar apenas um versículo, versículo de número 12. Salmo de número 92, versículo de número 12. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Se alguém não achou, diga: eu também vou morar no céu. A plenitude vai morar no céu. Oh, glória a Jesus.
Salmo 92, verso de número 12, está assim escrito: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. É a mesma versão que eu tenho aqui, revista e corrigida Almeida. Então diga assim comigo: o justo florescerá como a palmeira. Diga: crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Se você pode, se assente, vamos ouvir a mensagem. Se for costume da igreja, um fundo musical, pode ficar à vontade. Queridos, nesta oportunidade que nos é facultada, eu quero trazer algo para o teu elevo espiritual. Algo que Deus colocou no meu coração e que veio ser compartilhado durante a liturgia do culto. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós entendemos que se trata de um livro específico, conhecido como o Inário de Israel. No original hebraico, a palavra para Salmos é Terrilim, e Terrilim quer dizer louvores. Até hoje, Israel, nas suas celebrações, usam passagens dos Salmos para cantar nas suas festas. Agora, interessante é que o período de Salmos corresponde exatamente mais ou menos uns 800 anos de escritos, diferentes autores. Nós vamos ver salmos não só de Davi, que foi o maior escritor, mas vamos ver salmo até de Moisés, que viveu muitos anos antes de Davi. E entre os muitos salmos que nós encontramos aqui, nós encontramos alguns que são anônimos. Não sabemos quem foi o autor. Obviamente o Espírito Santo inspirou alguém a escrever salmos que não sabemos quem foi a sua autoria. Mas interessante é que quando nós analisamos esse salmo de número 92, ele faz parte da coletânea de salmos anônimos. Não sabemos quem foi o seu escritor, não vemos na epígrafe, e pesquisando também não temos certeza, só um mistério. Mas sabemos que o salmista aqui foi inspirado para escrever a narrativa desses salmos, que faz parte de um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Agora, eu entendo o seguinte: no mundo ocidental em que vivemos, falar de algo que é poético, para nós é ter uma rima, é ter palavras que venham se correlacionar a versos anteriores. Isso para nós é uma poesia. Só que no mundo oriental não é assim. Para Israel, principalmente nos tempos bíblicos ou no mundo oriental, falar de poesia é trazer a voz do coração, da reflexão, da mente. E é por isso que esse salmo, ele nos traz algumas verdades. Lá no versículo de número 12, o salmista faz esse relato. Ele vai usar aqui o que nós chamamos de traçar um paralelo. Pastor, o que é um paralelismo? É uma comparação. É usar alguma coisa em que eu me inspire para trazer características a serem observadas. Quando eu falo de traçar um paralelo, eu falo de usar palavras, expressões ou frases que se relacionam por semelhança. Então, o que o salmista quer dizer é o seguinte: se você quiser florescer, observe, faça um paralelo, faça a semelhança do que é a palmeira. E se você quiser crescer de verdade, se assemelhe às características de outra árvore, do cedro que está no Líbano. Escute, por que é que o salmista está usando aqui a figura de duas árvores para trazer um paralelo, para correlacionar com a vida de alguém? Essa passagem não é única, não é exclusiva. Eu vou refrescar a tua memória. O pastor Veronese já falou aqui de um versículo de Jó, capítulo 42, mas eu também me recordo de Jó, capítulo 14, verso 7, quando Deus vai fazer um paralelo
paralelo para falar com Jó. Deus vai dizer o seguinte para Jó: ainda há esperança para a árvore, sendo ela cortada, envelhecida a sua raiz e o seu tronco no pó, todavia ao cheiro das águas ela brotará. Olha a analogia que Deus faz. Deus vai falar com Jó e ele diz como se Jó fosse uma árvore cortada, dizendo: ainda há esperança para a sua vida, Jó. Quem entendeu até aqui, diga amém. Essas passagens que Deus usa na Bíblia não são únicas. Nós encontramos em toda a extensão bíblica 85 espécies, entre plantas, flores, raízes e árvores. Deus sempre vai usar uma forma da criação, da botânica, para traçar uma semelhança ou para comparar a história de alguém. Feita essa observação e essa introdutiva, eu quero entrar no texto, porque Deus me disse algo a respeito desse culto. Preste bem atenção. O que na verdade o salmista quer dizer? Que nós temos que nos comparar a essas duas árvores. São dois verbos aqui: florescer e crescer. Primeiro, florescer. Se você quer florescer, vá observar como é o andamento da palmeira. Segundo, se você quer crescer, observe como cresce o cedro. O que Deus está querendo dizer pelo salmista é: imite as características que estão comuns nessas árvores. Eu quero começar primeiro pela palmeira, mas antes que eu comece a pregar, eu queria que você dissesse para alguém perto de você e aí do seu lado, diga para esse irmão: Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Pode ser? Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Agora escute, só no Brasil eu fiz uma pesquisa e existem, pastor Marcos, cerca de 2.800 espécies de palmeiras ou de árvores que pertencem à família da palmeira. Eu vou trazer aqui as três mais conhecidas: a palmeira imperial, quem não conhece, a palmeira chamada coqueiro, e a palmeira do açaí. São as mais conhecidas e populares no Brasil. Só que eu preciso lhe dar uma informação: a palmeira que o salmista está usando no Salmo 92, ela não é a palmeira do Brasil, tampouco a palmeira ocidental. Que palmeira ele está usando? A palmeira de Israel, que atende pelo nome de tamareira. Agora escute, quando o salmista está dizendo: se você quer florescer, observe a tamareira. Vamos às suas características para nós entendermos aqui. Uma palmeira tamareira, numa fase normal, pode chegar, eu vou repetir, pode chegar até a altura de 30 metros. Quanto? Com uma única condicional: ela pode chegar a essa altura se ela for plantada num solo e jamais ser arrancada dali. Porque, segundo as pessoas que conhecem dessa área de botânica, pessoas que muitas vezes plantam no local, principalmente essas empresas de paisagismo e decoração, não é normal você comprar e eles arrancam de uma terra e plantam em outra. Só que esse tipo de palmeira não vai crescer no seu tamanho normal, porque o fato de ser arrancada de um solo e levada e plantada a outro solo, isso vai inibir o seu crescimento. Então a única maneira de que ela possa crescer e florescer naturalmente é que ela tem que ser plantada numa terra e jamais arrancada dali. Eu quero usar essa fala e trazer algo profético para a sua vida. Sabe o que Deus requer de nós? Que nós tenhamos uma raiz, uma superfície, ou seja, você precisa aprender a crescer aonde você foi plantado. Diga aí para alguém: cresça aonde você foi plantado. Por que eu estou usando essa fala? Porque a nossa geração, nós vamos encontrar pessoas aqui não, mas eu falo com conhecimento de causa, pessoas que não têm raiz, não param em igreja nenhuma. Um mês está numa igreja, outro mês está noutra igreja, basta ouvir um movimento de um evento novo, corre para lá. Isso são árvores sem raízes, são pessoas que não florescem. Por
Por quê? Porque não estão inseridas num solo, não estão sendo discipuladas num solo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você foi plantado aqui, continue aqui, porque é aqui que você vai florescer. Deixa eu ver quem está entendendo dessa verdade. Levante a mão para o céu e dê um brado de glória para adorar Jesus aí. Diga mais uma vez para alguém: cresça onde você foi plantado. Se puder só um pouquinho do retorno, eu agradeço. Obrigado. Um pouquinho só aumentar o retorno. Obrigado. Agora escute. Quando nós olhamos para a tamareira, nós vamos enxergar outra característica que talvez seja a mais importante delas. Qual é? Se existe algo da tamareira que nos chama atenção, é o seu caule. Pastor, aonde está o caule? Está na parte inferior do tronco. Qual é a diferença da tamareira para as demais árvores? O seu caule é flexível. E por ser flexível, você já ouviu essa história centenas de vezes, isso proporciona a ela uma envergadura diferente. Quando passa um vento, a palmeira tamareira, ela enverga para um lado, enverga para o outro lado, mas ela não se rompe com facilidade. Por quê? Porque o seu caule traz essa flexibilidade e que proporciona a ela essa envergadura. Estudos científicos comprovam que uma tamareira pode suportar um vento de até 150 quilômetros por hora. Isso já é colocado na categoria 1, na classe dos furacões. Isso mesmo, ela suporta o vento, enquanto outras árvores com caule mais duro são arrancadas do solo. Ela enverga para um lado e enverga para o outro, mas ela não se rompe com facilidade. Isso nos traz o entendimento que se eu quero florescer, eu preciso ter força para suportar a adversidade, para suportar os tempos difíceis. Se Deus te plantou num solo fértil, então Ele vai te dar essa flexibilidade para você suportar os percalços da vida. Escute, talvez algumas pessoas aqui se lembram do ano de 2004, não faz muito tempo. O que é que aconteceu? Um grande tsunami que devastou boa parte da Tailândia. Quem se lembra desse episódio? Rendeu até temas de filmes. E quando foram perguntar para as poucas pessoas que sobreviveram àquela tragédia, o que me chamou a atenção foi a entrevista de uma jovem. Ela só tinha 20 anos na época. E quando o repórter perguntou para ela qual era a causa da sobrevivência naquele tsunami, pasme, pastor Carlos Veronese, a resposta dela foi espetacular. Ela disse o seguinte: quando ela viu aquelas ondas gigantes vindo na sua direção, ela disse: eu só me lembrei que perto de mim tinha uma palmeira. Eu me agarrei a essa palmeira. O tsunami passou e eu sobrevivi. Quando eu escutei isso, me trouxe uma mensagem. Eu quero entender com você nessa noite que quando as coisas ficam difíceis, sabe o que é que eu vou fazer? Eu não vou desabafar na rede social, não vou fazer fofoca no TikTok e nem no Instagram. Eu vou para debaixo de uma palmeira. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Oh glória, o entendimento aqui é que a palmeira está correlativada ao crente aqui nessa passagem. Então funciona assim: se as coisas ficarem difíceis, vai para debaixo de alguém que pode te dar cobertura de oração. Vai para debaixo de uma palmeira. Quando as coisas apertam para nós lá fora, eu sei para quem eu posso fazer um telefonema e pedir ajuda espiritual. Eu me recordo no ano de 2020, eu passava uma prova muito grande de batalha espiritual lá na França, e eu liguei para algumas pessoas aqui no Brasil. Para uma delas foi para o pastor Veronese, não sei se o senhor se recorda, e eu disse: dá reforço de oração, ora por nós, porque estamos no meio de uma tempestade aqui. Ou seja, na hora da dificuldade, nós temos que procurar gente que ora mais que nós, gente que dá cobertura para nós. Não corre atrás de fofoqueiro, não corre atrás de pessoa atribulada, não. Corre para uma palmeira, faz disso uma palavra para esse irmão e libera para ele aí do seu lado. Diga assim: se você precisar,
eu vou estar aqui para ser palmeira para a sua vida. Quem está entendendo isso aqui, levante a mão para adorar Jesus. Eu ouvi um testemunho de um pastor de uma igreja grande em São Paulo. Ele disse o seguinte: quando as coisas ficam difíceis para mim, sabe para onde eu vou? Eu vou lá para o meio de uma favela em São Paulo, paro o meu carro numa viela, porque aonde eu tenho que ir, eu tenho que andar uns 300 metros a pé, porque não desce carro. E quando eu chego naquela casa simples, lá está um sofazinho simples, só tem um cômodo na casa. Lá está um senhor semi-analfabeto, mas quando ele abre a boca para falar comigo, um senhor crente, eu sinto o refrigério de Deus, eu sinto uma paz que vem de Deus. Então eu quero entender que para esse pastor, aquele irmãozinho é a palmeira dele, que dá cobertura na hora da tempestade. Vai funcionar assim conosco também. Eu quero entender que Deus está levantando palmeiras aqui nessa noite. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Libera mais uma vez para esse irmão, diga que se precisar eu estou aqui. Pode ser, se precisar eu estou aqui, eu estou aqui. Ô glória, alguém pode me ouvir e dar glória para Jesus aí? Pastor, o que é que temos mais com a palmeira para aprendermos aqui? Além do seu caule, o que nos chama a atenção é outro elemento peculiar dessa árvore. É a sua seiva. Pastor, o que é a seiva? É aquele líquido que corre no tronco da árvore, na parte externa da árvore. Não sei se você já viu, eu já vi muitas vezes. Aquilo é a base dos nutrientes da árvore. Assim como nós humanos precisamos de água e somos compostos mais ou menos por 60% de água, assim também as árvores precisam desse líquido chamado de seiva, o que garante a sua sobrevivência. Agora você vai ficar pasmo. Olha o que eu descobri. A palmeira, ela é diferenciada, porque a sua seiva não jorra na parte externa, ela jorra na parte interna. É por isso que ela consegue sobreviver num deserto, mesmo que não tenha chuva. Por quê? Porque a sua seiva está jorrando na parte interna. Quem entende essa verdade aqui? Quando eu soube disso, o Espírito Santo me levou a um texto que eu gosto muito, João 7, verso 38. Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão aonde? Do seu interior. Sabe por que nós suportamos as dificuldades? Porque essa seiva espiritual que nos abastece com a pregação da palavra, ela nos sustenta no tempo da adversidade. Alguém olha para a palmeira e pensa: coitada, não chove, vai secar e vai morrer. Não vai não, porque o que ninguém está vendo está acontecendo do lado de dentro. A seiva está jorrando na sua parte interna. Erga a mão para o céu. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo, ele te abastece por dentro, ele te dá fortaleza por dentro, ele te sustenta por dentro. Vem a prova e vem a luta, mas tu permanece de pé, porque a presença da seiva dele, da graça dele, te sustenta e te abençoa. Deixa eu ver quem recebe isso aqui. Levante a mão para adorar. É por isso que ela é uma das poucas árvores que sobrevivem num terreno árido, como o deserto, por exemplo. Por quê? O segredo está na sua seiva, que abastece do lado de dentro. A tamareira é tão especial que quando Deus disse a Moisés: eu vou levar o meu povo para a terra que mana leite e mel, na verdade o mel que Deus estava se referindo não era das abelhas, eram das tamareiras. Eu não sei se você já experimentou uma tâmara. Pensa num negócio doce, vende hoje com muita facilidade, até aqui em Votuporanga vende muito. Mas eu tive a alegria de saborear uma tâmara lá em Israel. Pensa num negócio doce, que eu nunca vi na minha vida, um negócio espetacular. E eu aprendi outra lição com essa árvore. Por quê? Porque ela está num deserto que não é um cenário bom para uma árvore.
mas ela está lá porque Deus colocou para alguns propósitos. Quais os propósitos? Entre eles, para dar um pouco de descanso, oferecer sombra aos viajantes, aos nômades pelo deserto, que quando avistam uma tamareira, aproveitam a sua sombra para descansar um pouco e recuperar as forças. Mas não só isso, tem outro detalhe. Qual é? Ela também floresce, mesmo que seja no deserto, mesmo que não existam chuvas, ela floresce e dá os seus frutos, as tâmaras. Então, para um bom viajante, além de descansar, se refugiar debaixo dessas árvores, das suas folhas, também o viajante vai encontrar o sabor doce que está no fruto da tamareira, que são as tâmaras. Esta é uma forma peculiar que eu e você precisamos encontrar para as nossas vidas. Se nós quisermos assumir o sinônimo de sermos uma tamareira, nós precisamos também oferecer refúgio para quem precisar no tempo difícil. E não só isso, ter alimento para saciar a fome de quem nos procurar. Oh glória, deixa eu ver quem está entendendo aqui. Eu vim profetizar que a plenitude vai continuar florescendo. Oh glória, vai dar muito fruto. E quando alguém chegar perto de você, não vai ouvir murmuração, não vai ouvir crítica, não vai ouvir espírito de divisão nem de contenda. Vai receber o alimento, uma palavra doce, que vai sustentá-la na hora da sua dor. Agora você vai ficar pasmo. Eu descobri que quanto mais salgado for o solo, eu vou repetir, quanto mais salgado, difícil for o solo que a tamareira for plantada, mais doce será o sabor da tâmara que for arrancada daquela árvore. Então funciona assim: quanto mais difícil for o tempo, mais fruto doce Deus vai fazer você gerar. Quem está pegando essa palavra aqui, levante a mão para adorar. Você identifica um tipo de pessoa nessa circunstância? Porque às vezes você chega para alguém e vê a situação da pessoa muito mais difícil do que a sua. Você fica com pena dela e você não sabe o que fazer para ajudar. Mas de repente, quando a pessoa abre a boca para falar, é uma alegria, é uma satisfação. E aí a gente começa a ver que a gente que está precisando de ajuda e não ela. Eu já vi muitas vezes isso. Pessoas que aparentemente tinham tudo para se sentir fracassadas, mas pelo contrário, são alegres, mesmo na adversidade. Isso são palmeiras que floresceram em solos salgados e que oferecem frutos doces para saciar a nossa fome. Então o que Deus quer de nós nessa noite é o seguinte: independente da situação, você vai florescer, você vai dar fruto. Deixa eu ver quem pega essa palavra e aceita esse desafio. Tem um crente palmeiro aqui nessa noite? Tem? Você vai gerar fruto mesmo no tempo difícil. Oh glória. Mas aí, para eu encerrar a primeira parte, porque ainda tem a segunda parte, tem uma outra qualidade dela, uma característica importante. Já falei aqui de muitas qualidades, já falei do seu caldo, já falei da sua seiva, já falei do fruto que gera com melhor sabor, mesmo em tempos difíceis. Mas eu preciso falar também da raiz dessa árvore. Porque alguém já pensou, peraí, para ela suportar uma árvore que pode chegar de uns 10 até 30 metros de altura, envergando para um lado e para o outro, sem se quebrar, é porque tem que ter uma raiz forte, um alicerce forte, uma base, uma estrutura para segurar tamanho peso nessa envergadura. E é normal pensarmos assim, só que aquilo que eu vou revelar agora vai te deixar pasmo. Em média, as raízes de uma árvore como a tamareira, elas alcançam, sabe qual o tamanho? 40 centímetros. Pastor, como assim 40 centímetros? Para segurar quase 30 metros de altura. É isso mesmo. Não entendi. O diferencial é a formação da raiz dela. Não são galhos, são feixes. E porque são feixes, estão agrupadas, juntas. Tão juntas que quando se fixam ao solo, forma uma espécie de âncora no chão, no solo. Quero ver arrancar
Não é fácil. Por quê? O diferencial é esse. É uma raiz pequena, mas são feixes unidos e entrelaçados. Ô irmão, quando eu soube disso, olha o que o Espírito nos deu como ferramenta para entendermos o que o diabo não gosta, o que vai fazer a igreja florescer como nunca. Unidade. Uma das orações mais espetaculares da Bíblia, pastor Carlos, foi Jesus naquela madrugada no Getsemane, quando ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Unidade. Eu me recordo de Salomão, quando escreve Eclesiastes capítulo 4, ele vai dizer: melhor serem dois do que um. E para acrescentar, ele vai dizer: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que às vezes sozinho ninguém pode ter carreira solo, meu irmão. Carreira solo é só ir fora. Nós, como igreja, precisamos entender o que é a unidade. Jesus nunca disse vá de um em um. Ele sempre disse vai de 2 em 2. Ele diz: aonde tiver 2 ou mais eu estou. Porque uma igreja não é no modo singular, uma igreja é no plural, só começa a partir de 2. Você sozinho tem uma força, mas se você unir a sua vida com a vida do irmão do seu lado, com a vida do outro irmão do outro lado, vai formar uma raiz mais sólida, uma raiz mais firme, e é tudo que o diabo não quer. Se uma igreja estiver unida no mesmo propósito, observe os feixes dessa árvore, são iguais, ou seja, Deus aqui nivelou todas as suas raízes. Deus nivelou os feixes, porque na igreja ninguém é maior do que ninguém. Se nós entendermos esse nivelamento e nós formos orientados pelo Espírito Santo, claro, com a direção eclesiástica de uma liderança, nós vamos florescer como nunca. A igreja vai se expandir como nunca. Faz um teste aí do lado, pega na mão desse irmão aí. Diga para ele: vamos unir os feixes, vamos unir os feixes. Vamos unir os feixes. Ó, ô glória, aperta a mãozinha dele até ele falar glória a Deus. Isso. Já pensou se esse cordão aí todinho se unir em oração no mesmo propósito? É falência no mundo espiritual das trevas. Eu vim declarar que Deus vai te fazer raiz sólida. Ô glória, Deus vai nos dar unidade. O espírito de divisão, de contenda está caindo por terra hoje aqui. Ô glória, se a igreja permanecer firme como raízes, a igreja vai crescer, vai florescer na presença de Deus. Tem crente palmeira aqui? Se tem crente Palmeiras, você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Só que essa mensagem tem uma vírgula, tá? O salmista diz, ó: se você quiser florescer, observe como a palmeira floresce. Imite as suas características, se pareça com ela, para que você possa florescer também e dar fruto. Porque eu chego à conclusão aqui que dar fruto não é opção, é obrigação. Eu vou repetir para você gravar a mensagem. Dar frutos não é opção, é obrigação. Como assim, pastor? É só lermos a Bíblia. João Batista apareceu pregando e disse o quê? O machado está colocado sobre a raiz. A árvore que não produzir será cortada. Lembra daquela parábola de Lucas 13, a partir do verso 6? Que o Senhor da terra, ele plantou uma figueira no meio de uma vinha, uma no singular, no meio de muitas uvas. E por 3 anos procurava fruto nela e não achava, a ponto de chamar o rapaz da uva e dizer assim, ó: corta ela. Ela está ocupando a terra inutilmente. Para a sorte da figueira foi que o vinhateiro disse: não, dá mais 1 ano para ela, porque eu vou trabalhar nela. Daqui 1 ano só volta. Se ela der fruto, fica. Se não der, pode cortar. Fala para alguém: tu tem a obrigação de gerar fruto.
Como terminou a história da figueira? Não sei. Jesus acabou aí a parábola. Por quê? Por um propósito, para eu e você pensarmos. O que acontece depois de um ano é você quem vai decidir. Se você tiver fé, libera aí para esse irmão. Passa daqui um ano. Para tu ver o que aconteceu comigo. Quem pega esse desafio aí? Quem pega? Ô glória, é outubro de 2025, outubro de 2026. Libera de novo para esse irmão. Diga, daqui um ano eu vou gerar frutos. Que é outra palavra profética. Tudo que a árvore não gerou em 3 anos, agora ela teria que gerar. Então pegue. Deus vai te dar graça para gerar em 1 ano por 3. Quem pega isso aqui? Quem pega? Recebe, porque é profético para a sua vida em nome de Jesus. Mas dar fruto é obrigação. Eu preciso parar de entender que eu sou um crente 3S. Pastor, o que é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Não se conforme. Diga para alguém, você não é esse tipo de crente. Salvo, sentado e satisfeito, não. Membro de banco hoje é ferro, né? Antigamente era prego e martelo. Mas Deus vai te usar para alguma coisa nessa última hora. Você é uma árvore a ponto de florescer. E só depende da sua atitude para gerar esse fruto. Quem recebe isso aqui e aceita esse desafio? 1 ano, hein? 1 ano. Ô glória. Mas essa mensagem tem uma segunda parte. Quando o salmista acaba de falar da palmeira, ele vai usar outro verbo. Você quer crescer? Então observe o cedro. Vamos falar do cedro agora? Pastor, o que é cedro? Aqui no Brasil eu vou usar uma árvore que é da família do cedro, o pinheiro. Era a famosa árvore que é enfeitada no Natal, né? Vem da família do cedro. Só que o cedro aqui também tem uma geografia. Se a palmeira é de Israel, se a tamareira do Oriente, o cedro aqui é do Líbano. Está no texto. Quer crescer? Cresça como cedro no Líbano. Quer ver uma coisa? Quando você der um Google lá na tua casa depois do culto, você bota lá bandeira do Líbano. É uma bandeira toda listrada de vermelho e branco, mas no meio dela tem um cedro verde. Eu acho que ali na Avenida do Vale do Sol tem alguma coisa libanesa e eu vi a bandeira lá outro dia. Tá? Mas se você der um Google, você vai ver que esse cedro foi colocado na bandeira do Líbano no ano de 1943. Por quê? Porque é o orgulho deles. O cedro de lá, para eles, traz uma mensagem de orgulho, de fortaleza e de eternidade. É o que eles creem. Todavia, eu preciso entender que essa árvore, ela tem algo especial, tão especial, que nos tempos bíblicos, reis, estadistas e pessoas com um grande poder aquisitivo faziam as suas construções civis e usavam a madeira que vinha desse cedro aí do Líbano. Inclusive, ela foi usada nada mais nada menos do que o próprio templo de Salomão. Quando você vê 1 Reis 6, verso 18, você vai ver os preparativos para o templo e a madeira do cedro do Líbano foi indicada por Davi. Interessante isso. Daqui a pouco eu falo, porque era tão especial esse tipo de madeira. Agora escute. Se eu usei aqui a palmeira tamareira e botei que o assunto, talvez os principais, seja o seu caule pela flexibilidade, quando eu falo de crescimento, eu preciso olhar para o cedro. E quando eu falo de crescimento do cedro, eu preciso identificar que, ao contrário da tamareira, o cedro tem uma raiz diferente. Como é o crescimento dessa árvore? Você vai ficar pasmo no que eu vou dizer. Uma árvore que é sinônimo de crescimento, o cedro do Líbano. Nos 3 primeiros anos de vida, quantos anos? Se é uma árvore que é sinônimo de crescimento, imagine quanto é que ela já cresceu em 3 anos. Alguém arrisca pensar aí? Pensa aí numa medida. Se é uma árvore que o salmista está dizendo, olhe para ela porque ela cresce e é sinônimo de crescimento. Então, nos 3 primeiros anos, ela cresceu nada mais, nada menos do que 5 centímetros. Pastor, que balde de água fria.
O Senhor está apresentando uma árvore que é sinônimo de crescimento e ela só cresceu 5 centímetros em 3 anos. É um broto, nem uma árvore é direito. É isso mesmo. Aí eu chego à seguinte percepção. Porque o segredo dela, enquanto ela cresce 5 centímetros para cima, a sua raiz, pastora Marluce, já cresceu 1,5 metro para baixo. Aonde o Senhor quer chegar? Para Deus, o verdadeiro crescimento não está para cima, está para baixo. Se você ler a Bíblia, você vai ficar muitas vezes endoidecido. Como é que Deus enxerga as coisas? Para Deus, o menor é que se torna maior. Para Deus, o que parece estar fraco é que se torna forte. Para Deus, aquele que assim se humilha é que será exaltado. Deus tem uma maneira peculiar de ver as coisas. O maior homem nascido de mulher para Jesus foi João Batista. E João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus vai dizer que não teve ninguém maior do que João, nascido de mulher. Mas aí ele complementa: mas quem no reino for menor, será maior que ele. Vai entender isso que Jesus quer dizer. Ele quer ensinar a gente alguns princípios que norteiam aquilo que nós vemos. Por quê? No nosso mundo, o que aparece é o que vale. Você é o que você aparece ser. As pessoas encaram o crescimento de outra forma com a realidade bíblica. Para alguém, crescimento é ver o número de seguidor que tem na rede social. Pasme. Eu preciso revelar algo para você aqui, que está acontecendo. Eu, de vez em quando, recebo uns convites para pregar, e às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. Passa a tua rede social, o que vai fiscalizar o Instagram, para ver quanto número de seguidor vai ter. Aí quando fazem isso comigo, eu digo: já perdi a agenda. Eu não estou atrás disso. Minha esposa até que tem um pouquinho mais de seguidor, eu tenho pouco. Porque eu aprendi que quem quer seguidor é blogueiro, né? Jesus ensinou a fazermos discípulos. Então, para a humanidade, como é que o pastor encara? Vamos convidar fulano de tal, olha lá na rede social dele. Opa, tá cheio de seguidor, tá bombando, é esse aí que eu quero. Aí vai procurar outro, pouco seguidor, traz não presta não. Quem é que foi que disse? Eu não entendo até hoje isso, pastor Veronese. Qual é o método que usam para dizer que alguém tem um ministério sólido por causa do número de seguidor de internet? Eu não sou saudosista, mas eu gosto muito de conversar com pastores que já pastoreiam há anos, 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque eles pastoreavam, pregavam no tempo que não existia internet, não existia Facebook, Instagram, e ninguém tirava a mensagem do Google para decorar e pregar de noite, não. A gente ia para o joelho, para Deus dar a palavra revelada e trazendo a mensagem de noite. Mas a nossa geração está se acostumando com esse tipo de crescimento. Os likes, os compartilhamentos, não. Estou apresentando uma árvore que Deus disse que ela é sinônimo de crescimento. Que nos 3 primeiros anos de vida, ela cresce 5 centímetros. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Segure. O verdadeiro crescimento de Deus é lento. O que cresce demais, bota a massa aí, leveda toda, um pouquinho de fermento, leveda a massa inteira. Crescimento rápido demais, repentino demais, tome cuidado com isso. Eu conheço essa igreja, tem solidez, já tem mais de 15 anos, né, pastor Veronese? Tem mais de 15 anos. E eu conheço igreja que está aberta há 2 anos, que tem 5 vezes maior tamanho do que está aqui, mas isso não é sinônimo de crescimento. Não é sinônimo de crescimento. O crescimento verdadeiro e sólido leva tempo. Por quê? Porque está crescendo com solidez, com raiz, com base, com estrutura. Não precisa passar carruagem na frente do boi. Espera o teu tempo. Faz o que você pode. Ninguém está vendo, mas quando tu dobra o teu joelho lá no pé da tua cama e se dobra diante de Deus, ninguém está vendo, mas você está crescendo ali. Ninguém está vendo quando você medita na palavra, participa das reuniões de ensino bíblico. Muita gente não quer estar, mas é isso que vai fazer você crescer, é a palavra.
Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Ó, no 4º ano dela, ela começa a crescer um pouco mais. Porém, ela vai crescer agora a partir do 4º ano, em média, só 20 centímetros por ano. Ela não tem pressa de crescer, mas eu chego a uma verdade. Embora ela cresça devagar, ela não para de crescer. Se a palmeira chega até 30 metros de altura, um cedro, em média, chega a 50 metros de altura. Sabe qual é o diâmetro de uma árvore de palmeira? Em média, 2 metros. 2 pessoas podem abraçá-la. Sabe qual é o diâmetro de uma árvore adulta de cedro? 14 metros. Precisam vários homens para abraçá-la. Sabe o que eu aprendo aqui? Ela agora começa a crescer devagar, mas não para de crescer. Eu me recordo, irmãos, quando eu era adolescente, 14, 15 anos de idade, não faz muito tempo não, tá? Eu me recordo que eu comecei a crescer muito, pastor Veronese. Eu era baixo, comecei a crescer, aquela fase normal do crescimento. E na ocasião comecei a ter muita dor, câimbras, dores nas pernas, pastor Marcos. E eu não entendia nada, por que eu tinha tanta câimbra, tanta dor na perna. Mas depois que a gente para ali para os 17, 18 anos, não cresce mais, aquilo foi normalizando, e com o passar do tempo, a gente aprendeu que aquela dor era a dor do crescimento. Por quê? Porque o osso começa a crescer, estica a estrutura muscular, isso causa dor, isso causa câimbras. Diga aí para alguém perto de você, crescer dói. Estou pregando para gente séria aqui, que sabe que é crescimento de verdade. Não é fantasia mirabolante, não é conto de carochinha aí fora, não é inchaço, não é fogo de palha. O crescimento verdadeiro, ele dói. Talvez você entrou aqui hoje com alguma dificuldade, com alguma dor em alguma área da sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está em fase de crescimento. Você está em fase de crescimento. Deixa eu ver quem está crescendo aqui. Está crescendo. Está crescendo. Não adianta crescer e depois desmoronar. Cresça da medida certa para ter uma raiz. É por isso que essa árvore é especial. Ela começa a crescer para cima, porém ela não para de crescer para baixo. Ela cresce mais para baixo primeiro do que para cima. E outro detalhe, muitas árvores, quando lá embaixo da terra encontram-se com rochas, elas param ali. Sabe o que acontece com o cedro? Quando ela encontra uma rocha, ela não para. Ela começa a crescer em volta. Ó a sua raiz rodando a rocha. Ela não para de crescer. Aonde o Senhor quer chegar? Você só vai crescer se estiver na rocha. A rocha é Cristo. Quem entendeu essa verdade aqui? Diga glória a Deus. Outro detalhe que me chama a atenção nessa árvore, irmão Serginho, é que ela pode viver até mais ou menos 1000 anos. Olha que forte. Por ela não ter pressa de crescer, ela cresce, vai crescendo, vai crescendo. E ela pode alcançar até 1 milênio de vida. Sabe o que é isso? Longevidade de dias. Ô irmão, olha que presente. Eu li para vocês o Salmo 92, verso 12. Mas vê lá a continuação no contexto. Olha como o salmista continua falando no verso 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e serão florescentes. Opa, meu irmão. Quem não conhece aquele título popular que panela velha que faz comida boa? Tem gente que entrou aqui hoje com dor aqui, dor lá, né? Depois dos rentas começa a vir dor em tudo quanto é lado. Mas libera para esse irmão, mesmo que ele tenha cabelo branco, diga para ele assim, ainda você vai florescer muito na presença de Deus. Até na velhice vai dar muito fruto.
Tem muita lenha para queimar. Quem pensou que tu ia ficar por causa do bico de papagaio em cima da cama e não ia fazer a obra, está enganado. Receba refrigério de Deus nessa noite. Receba renovo do céu nessa noite. Até em idade avançada, Deus está dizendo na palavra, até em idade avançada tu vai continuar frutificando na presença de Deus. Quem pega isso aqui, eu aproveito o ensejo e eu quero profetizar, assim como o cedro, Deus está aumentando os dias de vida de algumas pessoas aqui hoje. Longevidade de dias. Ó, quem pensou que tu ia morrer logo por causa da herança vai ficar pasmo. Tu vai viver muito, irmão. Deus vai te dar fortaleza. Recebe aí hoje. O Espírito Santo te dá vida. O espírito da morte vai bater em retirada. Oh glória, Jesus está aumentando a tua expectativa de vida. Quem recebe, aplauda bem forte o nome de Jesus. Parou por aí, pastor? Eu preciso concluir a mensagem dizendo que ela é tão especial. Por que as pessoas da época queriam a madeira dela? Agora que o segredo vai ser revelado. Por causa do crescimento lento, devagar dela, a madeira do cedro criava uma madeira compacta, densa. O pastor trabalha com móveis, né, de madeira, sabe que é madeira boa. É aquela madeira que é densa, compactada, que com o passar do tempo ela não vai se quebrar, se romper. Às vezes você passa pelas ruas aí, você olha na casca de algumas árvores, você arranca com a mão às vezes. Sabe por quê? São árvores que às vezes cresceram desproporcional. E por causa do clima, o tempo causa decomposição. Não só isso. Isso também é resultado do ataque de insetos, bactérias, fungos. Isso gera doença nas árvores. É por isso que a sua casca vai se deteriorando com o passar dos anos. Com o cedro não é assim. Porque o tempo em que o cedro permanece crescendo de forma lenta, cria nela uma madeira de qualidade. Densa, compactada. Sabe o que isso quer dizer? Ela não pode ser atacada por insetos. Ela não pode ser acometida por pragas, por fungos, por bactérias. É por isso que as pessoas tinham tanta certeza da qualidade da madeira dela. Por quê? Porque o crescimento certo traz qualidade para a árvore. Ô irmão, eu acredito que você já entendeu, a ficha já caiu aqui. Cresça na medida certa, na proporção certa. Para Deus não é quantidade que vale, é qualidade. Se você olhar a Bíblia, para Deus é 300 homens que vai acompanhar Gideão para vencer mais de 100 mil soldados do exército inimigo. Para Deus o que vale é qualidade. 5 pães e 2 peixes alimenta 5 mil, o que vale é qualidade. Deus está liberando hoje sobre a tua vida para que você entenda, não basta apresentar número em quantidade, para Deus é qualidade. Até no dia que nós formos julgados lá no céu, depois que passarmos o arrebatamento, haverá o que a Bíblia diz tribunal de Cristo, só que não é julgamento para salvação, ali é julgamento das obras. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, que as obras serão apresentadas e provadas no fogo. Tem obra de madeira, tem obra de feno, tem obra de ouro, tem obra de prata e de pedras preciosas. Se você colocar no fogo, o feno vai se queimar, até mesmo a madeira vai se queimar, mas o ouro não, pode até derreter, mas tem algo ainda de valor precioso. É dessa forma que Deus está nos orientando. Para Ele o que vai passar de obra naquele dia, são as obras que são provadas no fogo e não se deteriorizam. Isso quer dizer qualidade e não quantidade. Aprenda a entender esse princípio. O que Deus quer que você entenda é que se você crescer ouvindo a palavra, praticando ela, orando, vivendo uma vida de submissão a Deus, a sua liderança, crescer na medida certa, ô irmão, não vai ter praga que vai pegar você. Não.
Não é alguém que vai bater na tua casa domingo de manhã vendendo revestinha da Sentinela que vai te convencer a deixar a igreja, não. Por quê? Porque você tem estrutura, cresceu na medida certa, tem qualidade, ouviu a palavra, até mesmo quando ouve uma profecia, não vai simplesmente chorando e recebendo na hora, não. Se não tiver base na palavra, cuidado com a profetada. Crente assim é crente que vai sobreviver e vai viver muitos anos. Eu vim liberar algo de Deus para a sua vida aqui. Recebe a qualidade de Deus, recebe hoje. Ô glória, ô glória, você não vai ser acometido por fungos espirituais, bactérias espirituais, não. Você não vai adoecer espiritualmente. Deus está te dando o crescimento correto, sadio. Você vai crescer na medida certa, na proporção certa, ainda que devagar, mas tem base, tem estrutura. E um detalhe, tu não vai parar de crescer e ainda vai longe. Quem pega isso aqui? Quem pega? Quem pega? Ô glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Você pode ficar de pé, fique de pé. Ô glória a Deus. Vamos fazer o que nós dissemos aqui no início, me encaminho para o encerramento. Você pode chamar alguém aí para chegar pertinho de você. Diga, vem para a palmeira agora, vem para debaixo da palmeira. Jesus está na casa. Nessa unidade. O Espírito Santo hoje está cancelando aqui toda a artimanha do diabo contra a sua vida. Eu preguei até aqui, mas deixa eu ser profeta naquilo que eu já preguei na sua vida, para a sua vida hoje. Eu, assumindo essa tribuna, carrego comigo o peso da responsabilidade, mas não vou voltar para minha casa sem liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vim declarar aqui a partir de hoje, meu irmão, nas áreas da sua vida que você não gerava, não frutificava, eu declaro, você vai passar a frutificar. Você vai passar a produzir. Ô glória. Nas áreas da sua vida que você não via crescimento, se você fizer como o salmista, guardar a palavra no coração, se prepara para crescer como nunca antes na sua vida. Eu quero que você agora, com as mãos seguradas do seu irmão, isso, unam os feixes agora, vai. Raízes sólidas. Pode aumentar o fundo para nós, irmão. Pode aumentar. O Espírito Santo está passando por aqui agora. Eu quero que você abra a tua boca e comece a orar. Interceda por quem está aí. Amandagassura macarabachandarabacarabarrai. Uramandarassuri micanderebassura bacandarai. Há uma unção de Deus pairando pela igreja nessa noite. Eu posso ver pelos olhos da fé, pastor Marcos. Jesus está parando arestas, endireitando veredas. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui agora. Olha só, já está acontecendo lá atrás, aqui na frente. É o que vai acontecer, vai passar, vai passar, vai passar. Então recebe agora. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero declarar um grande avivamento para essa igreja. Já existe, mas eu quero profetizar que esse avivamento vai aumentar, vai crescer. Comece a sentir a presença do Espírito Santo. Eu ministro sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. Aonde estava travado, seja destravado agora. Libera aí Jesus, libera aí agora. Toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, seja desfeita agora. Aonde foi pago nas encruzilhadas, para que o teu ministério não cresça, para que o teu casamento não avance. Eu rejeito esse mal agora. Eu repreendo esse mal agora. E eu declaro, em nome de Jesus, a liberalidade do céu para a sua vida. Receba aonde você está agora, como um sinal desta palavra. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Vai, recebe aí atrás. Abra a tua boca e comece a adorar. Ô glória, vai. Vai palmeira, vai. Vai cedro, vai. Vai.
Eu quero declarar sobre essa igreja hoje. Deus está levantando ministros, novos pregadores da palavra. Deus está levantando um arsenal aqui, pastor Veronese. Deus está levantando pessoas com disponibilidade. Pessoas que ao invés de reclamar, vão ofertar o seu trabalho, o seu serviço. Se prepare, porque Deus vai fazer você crescer e você florescer como nunca antes. É um tempo novo, eu declaro, um tempo de viver coisas novas na presença de Deus. Quem recebe, quem recebe? Ore do seu lado aí por esse irmão agora, vai. Estende a mão para ele e libera sobre a vida dele. Ore por ele, por ela. Isso. Ô glória, olha aí o crente de Palmeira oferecendo abrigo e refúgio. Olha aí o crente de Palmeira oferecendo fruto para matar a fome de alguém. Meu Deus, quando você voltar para sua casa vai ser diferente. O ambiente lá, eu declaro, Jesus hoje está quebrando laços. Jesus hoje está quebrando nossos protocolos e paradigmas, que muitas vezes nos fazem ficar na rotina da zona do conforto. Saia do local que limita hoje o poder de Deus. Se entrega para Ele, se derrama na presença dEle, vai. Abra a tua boca, Ele pode te batizar com o Espírito Santo aqui agora. Receba onde você está variedades com línguas estranhas. Seja tocado pelo Espírito de Deus. A unção de Deus está despedaçando o jugo aqui. Recebe do céu agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Eu me encaminho para o encerramento, vai, aproveite agora para dar mais um glória para Jesus aí. Se solta para o Espírito, se solta para o Espírito. Se você for sensível à voz do Espírito, se Deus te direcionar para a vida de alguém aí onde você está, vá na direção de alguém, tem liberdade do Espírito. Ô glória, vai, se você sentir de fazer isso, faça. Se for necessário pedir perdão para alguém, peça. Deus está curando as feridas da nossa alma nessa noite. Arranca essa mágoa, essa tristeza, vai. Você é a árvore que foi feita para produzir. Você não vai dar fruto amargo, não. Você vai produzir fruto doce. Deixa o Espírito direcionar você, na liberdade do Espírito. Aqui o Espírito tem liberdade. Tem lugar por aí que eu não posso fazer isso. Pega um sino lá e balança. Braim, 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 braim. Para com o barulho. Não, aqui pode. Aqui o Espírito tem liberdade de atuar. E daqui do altar eu posso ver pela fé. Jesus está tocando em algumas pessoas nessa noite. Se prepare para viver uma nova experiência. Esse culto é profético. Se prepare para viver novas experiências. Deus está lhe dando estratégias, ó. Deus está lhe dando sabedoria para trabalhar nos teus negócios lá fora. Deus vai te dar graça. Portas de excelência estão sendo abertas. É a resposta do culto dessa noite. Deus está liberando frutos na sua vida. Recebe. Com a mão direita levantada para o céu. Pega aí essa palavra agora. Eu libero sobre a sua vida. Recebe um pouquinho mais da glória, vai. Daqui a pouco você vai embora, mas saia daqui cheio da presença dEle. Impactado pela unção e pela glória que Ele libera sobre a sua vida. Diga para você mesmo, eu vou florescer como a palmeira. E eu vou crescer como o cedro na presença de Deus. Eu te abençoo. Eu libero essa palavra, te abençoo em nome de Jesus. E eu concluo de vez, dizendo que você está abençoado. Sabe qual é o original da palavra abençoado, para terminar de vez?
Abençoado quer dizer autorizado a prosperar. Agora você encerra e eu paro aqui. Pelo menos para 3 ou 4 pessoas, você vai dizer para ele e para ela: você está autorizado a prosperar. Autorizado. Isso, sai do teu lugar, faz bonito aí. Vá na direção de outra família. Libere, diga: você está autorizado a prosperar. Você está abençoado. Pastor Carlos Veronese, meu muito obrigado, gratidão. É a palavra que define Pastor Carlos, nosso amigo há longos anos, e também nosso irmão Pastor Marcos. Muito obrigado por essa honrosa oportunidade. Quem recebe essa palavra de bom grado, aplauda bem forte o nome de Jesus.